Oração é o amor, a melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do meu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do meu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Muito boa noite, estamos ao vivo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, amigos internautas que já estão nos acompanhando aqui. Tem muita gente conosco. E principalmente a palestrante da noite, a Juscelma. Muito obrigado, Juscelma, por aceitar nosso convite. Boa noite. Tá bom, meu filho? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Alegria estar aqui com Amém. você. Acho que o mentor da tarefa já chamou minha atenção aqui para não ficar tietando a Juscelma, para não atrapalhar ela, né? Então vamos já pular aqui os rapapés e as nossas mesuras, né? Para a gente ir direto à palestra da noite, né? Vamos fazer a nossa prece para iniciar, agradecendo muito a presença de todos vocês aqui, né? Nós temos aqui o Elton, a Ilma Ferreira, Rosângela Gomes, Bete Gonçalves, Simone Cerqueira, a Vânia Perdigão está aqui, né? O Guilherme está conosco, Hélien Machado, e tem muita gente aqui, né? Selma, Rosângela já falou, Lívia Noronha, a Mércia também está conosco, Cláudia Noronha, Marilda Reis e mais gente, esse é o pessoal que se manifestou, mas tem mais gente na fila aí, gente. Vamos colocando as mensagens aí, aos poucos nós vamos colocando aqui. Vamos então para a nossa prece, solicitando ao nosso Mestre Jesus, para que permita que os seus trabalhadores estejam conosco nessa noite e que nós possamos nos conectar, ou conectar o nosso coração e a nossa mente com os bons propósitos nessa noite de comemoração. São 42 anos de existência dessa casa. Senhor, te pedimos mais uma vez o auxílio nos nossos trabalhos, que a tua luz possa abarcar a todos nós, que nessa noite, diante do trabalho, diante das nossas vibrações, nós possamos ser chamados de teus discípulos. Obrigado, Senhor. Muito bem. Então, temos aí agora a palavra toda sua, né? O que representa a casa espírita? Com vocês, Selma. Vamos lá. Meus amigos, feliz aniversário para todos vocês, para todos nós que temos ligações com a Sociedade Lares Unidos ou a Casa Espírita Lares Unidos.
Há muitos anos a gente acompanha com alegria, com carinho, o crescimento físico da casa. Mas o crescimento físico da casa não significa que subimos degraus no aspecto de patrimônio, nos aspectos de valores materiais. O crescimento físico da casa significa que o grupo vem se consolidando e expandindo suas atividades, demandando maior espaço. Há anos, há muitos anos, eu venho, pelo menos uma vez por ano, eu venho participando das atividades da casa. E eu sempre muito feliz, porque uma casa espírita não é um simples ponto de encontro físico de pessoas que têm interesse num ponto comum. Isso poderia parecer um clube social também, é um ponto de encontro onde as pessoas têm objetivos comuns. A grande diferença que uma casa espírita faz é exatamente porque ela é um ponto de encontro não apenas da presença física, mas é um ponto de encontro de corações que se respeitam, que se estimam, que buscam caminhar juntos, que estudam juntos, que trabalham juntos. E é muito interessante porque o próprio nome do grupo já traz esse significado de encontro. Lares unidos, não é? E se algumas pessoas forem perguntar por que tem esse nome, né? Pelo que eu sei desde o início, as pessoas tinham ali, representavam ali famílias que se encontravam para o estudo do Evangelho. Então, eram lares que se encontravam. E esses lares e se uniram e se projetaram para o futuro. Uma casa espírita tem um sentido muito importante. Exatamente porque esse sentido vai além da possibilidade de uma presença física. É a oportunidade de uma presença espiritual, onde, após estudar o Evangelho, a doutrina espírita, a gente encontra objetivos, caminhos, motivos para estudarmos e trabalharmos, colocando em prática aquilo tudo que a gente aprendeu. Então, é ali, na casa espírita, que nós vamos nos encontrar uns com outros, histórias do passado, onde ou nós nos unimos em compromissos nem sempre muito iluminados, ou estávamos em lados opostos e estaremos agora aprendendo a nos unirmos, a fazer um só trabalho, na mesma vibração, na mesma faixa de amor. Então, uma casa espírita, acima de tudo, significa coesão, coesão de forças, coesão de vontades da prática do bem, coesão de coerência com as ideias, com os princípios que a doutrina espírita oferece e com as ideias que vão surgindo.
coesão com as famílias que buscam a casa para encontrar o lenitivo para as suas dores, para as suas aflições. E esse grupo coeso se reúne a essas famílias e caminham de mãos dadas. A casa espírita, então, nesse momento, significa um ponto de encontro. Um ponto de encontro entre aqueles que amam e os que precisam ser amados e aprenderem a amar. Aqueles que se estavam juntos no passado e retornam para dar sequência a compromissos assumidos de encontro. Vejam que coisa linda que no passado as pessoas marcavam um ponto de encontro com acidentes geográficos, na maioria das vezes. Fulano, vamos encontrar perto daquela pedra grande lá da esquina, lá, quando em regiões ainda não tornadas pavimentadas, ruas pavimentadas e tudo mais. Então, os pontos de encontro eram ou acidentes da natureza, ou alguma planta, alguma árvore, a gente tinha ali o ponto de encontro. Ah, nós vamos encontrar na beira do rio, e por aí vai. E, de repente, para estudar Jesus, para estudar doutrina espírita, na verdade, nós não precisamos de um local. Mas, para crescermos dentro do compromisso assumido em um grupo no passado, no plano espiritual, nós precisamos de um ponto de encontro convincente. Um ponto de encontro que nos traz liga. E este ponto de encontro é a casa espírita, onde ela, além de nos abrigar das dificuldades que nós vivenciamos, abrigar dos momentos de dor que enfrentamos, abrigar nos momentos de alegria que também comemoramos, a casa espírita nos dá a chance de, ao nos abrigar, nos acolher e, nos acolhendo, oferece a oportunidade de crescimento, porque nós nos encontramos. E aí, você vai encontrar na casa espírita aquele que sabe muito, muito, mas não sabe dividir com o outro que sabe menos. Nós vamos encontrar na casa espírita aquele que sabe comandar como ninguém, mas precisa aprender a humildade, a tolerância, a paciência. E dentro dessa diferenciação, nós vamos encontrando almas que se complementam à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E dentro desse aspecto do encontro, do acolhimento, da oportunidade de estarmos ali somando forças, dentro de tudo isso, nós, enquanto espíritos, passamos por tratamentos. E muitos confundem, achando que tem que ser um tratamento materializado, mas esse tratamento ele é muito mais sutil. É o tratamento que nos alcança a alma. E diante das nossas ainda marcas negativas, diante das nossas feridas internas, das nossas aflições,
caracterizados pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pelos melindres. Nós vamos sendo tratados dessas mazelas a partir do momento que nós nos dedicamos a frequentar a casa espírita. E como nós somos tratados? Nós somos tratados na convivência com os nossos companheiros. E a palavra convivência ela é muito forte. Ela significa convivência, viver com o semelhante. E viver com o semelhante não é tão simples assim. Quantas vezes na casa espírita somos levados a sentir vontade de largar tudo, deixar tudo, porque nós não estamos tendo facilidade de conviver com A, com B, e a gente então tenta se afastar. Mas a convivência é o grande recurso que Deus nos oferece, além da mediunidade, porque a convivência e a mediunidade são duas abençoadas ferramentas que nos fazem crescer. Na convivência, nós somos muitas vezes forçados a calar para não progredir uma discussão. Nós somos forçados, às vezes, a sorrir quando a gente está querendo ficar de cara fechada, emburrado num canto. Nós somos levados a ver alguém com um sofrimento maior do que o nosso. E nós, então, nessa convivência, nós vamos superando as nossas limitações íntimas e vamos desabrochando as qualidades para atender, para servir, para estar junto com o outro no trabalho. E não há preço, se a gente possa dizer assim, em relação a um trabalho em conjunto com aqueles que no dia a dia estão aprendendo, estão crescendo. É muito interessante porque, mesmo quando ainda não há muita simpatia entre os companheiros, trabalhar junto é a oportunidade de polir as arestas e fazer com que a gente veja que o fulano não é tão chato como eu pensei que fosse. Olha que interessante, agora que eu estou trabalhando com ele, quantas qualidades boas ele tem. E aí, dentro desse processo, a gente vai encontrando caminhos lindíssimos que nos levam à luz do progresso. E eu falei também na mediunidade, além da convivência, é que a mediunidade é um abençoado recurso que Deus permitiu que todos nós, ao reencarnarmos, pudéssemos trazer como uma faculdade extra e altamente iluminada, com uma série de recursos e inovações para alavancar o nosso progresso. Então, a mediunidade, que é aquela faculdade que, estando com sua base na estrutura orgânica do médico, ela extrapola para o plano espiritual nessa relação de ir e vir energético, de convivência com espíritos, que vai nos permitindo conhecer, aprender e a trabalhar, consertando os desacertos do passado. E nessa mediunidade sendo trabalhada à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós vamos encontrar, então, a mediunidade como ferramenta abençoada para o nosso progresso. E graças a ela, eu vou receber mais perto de mim um espírito que vai me influenciar para fazer isso ou aquilo de bom
né? Que vai me assistir no momento de desarmonia, que vai me amparar nos momentos de dores. E dentro disso, somando-se o grupo de encarnados ao grupo de espíritos que atuam na casa através de nós, aqueles que atuam mais diretamente junto a nós, nós vamos perceber que é grande o número verdadeiramente de testemunhas espirituais que nos acompanham, que nos assistem, que dependem de nós, que a gente pode buscar ajuda e ser conduzidos por eles. Vejam bem, se a gente parar para pensar, dentro dessa conotação que eu estou fazendo, qual de nós é capaz de dizer que nesses 42 anos de aniversário da casa, qual de nós é capaz de dizer passaram por esta casa tantos espíritos necessitados? Desses tantos espíritos necessitados, tantos por cento foram bem-sucedidos. Nós não temos condições de fazer isso, de falar. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante? Saber quantos espíritos passaram pela casa nesses 42 anos, espíritos, eu estou ainda falando dos necessitados. Ou é mais fácil eu saber que a casa permanece aberta para o necessitado. Mesmo quando situações como a atual fecham as portas físicas da nossa casa, a casa continua atuando, continua trabalhando, continuam renovando as oportunidades das pessoas mais necessitadas de estarem ali junto conosco. Então, vejam bem, em 42 anos não temos noção de quantos espíritos necessitados passaram pela casa. Ah, mas então nós vamos saber quantos espíritos que ajudam e que conduzem os trabalhos, a esses nós sabemos quantos são, porque é uma quantidade menor, porque eles têm um potencial maior. Absolutamente. Porque, às vezes, um se apresenta como um dos responsáveis pela determinada tarefa, mas por trás dele, ou junto a ele, são dezenas os espíritos que estão ali fazendo estágio, trabalhando, acudindo os necessitados encarnados, apoiando o trabalho. Então, embora em número menor, não fazemos ideia de quantos espíritos protetores passaram pela casa nesses 42 anos. Será que nós saberíamos dizer quantas pessoas com ideias de autocídio entraram na casa e saíram daí libertos, sem a vontade de cometer o autocídio? Não, nós não sabemos. Será que nós temos ideia de quantas pessoas entraram na casa pensando na separação familiar, pensando na quebra de uma união, e dali saíram refletindo mais e pensando em contornar a situação? Também não sabemos. Será que a gente teria ideia de quantos espíritos mais necessitados, equivocados, obsessores, nós temos ideia de quantos passaram pela casa, foram recebidos com respeito, com dignidade, e repensaram a atitude e liberaram aqueles a quem estavam tentando perturbar? Nós sabemos quanto? Também não.
Absolutamente não sabemos. Mas aí vocês vão dizer, eu aposto que nós somos capazes de dizer quantos mentores, quantos espíritos nobres, espíritos dirigentes de falanges especiais passaram pela nossa casa. Também não. Vejam que nós não temos noção da quantidade e do tipo de espíritos que passaram por nós. Mas nós temos a certeza de uma coisa: o grupo está crescendo. E quando o grupo cresce, não estou falando em tamanho, hein? Eu estou falando em condição, em postura moral. E quando o grupo cresce, é sinal de que o trabalho também está crescendo. É sinal de que a luz está penetrando os nossos corações e que Jesus está fazendo morada em nossa alma. Portanto, 42 anos de casa espírita. Também não sabemos quantas pessoas precisaram mudar-se do bairro, ou porque ficou difícil, ou saiu da cidade, e passaram pela casa e seguiram. Mas seguiram com uma chamazinha de amor, de caridade, bem colocada em sua alma, e a partir dali deu sequência àquilo que nós buscamos de todas as formas, que é o progresso, o nosso próprio progresso, a nossa própria paz. Então, uma casa espírita, e neste caso, focando nosso querido Lares Unidos, aniversariante do dia, uma casa espírita é verdadeiramente um ponto de luz. Um ponto de luz que irradia na medida que seus trabalhadores aumentam a força íntima e procuram trabalhar as virtudes que todos buscamos, a humildade, a tolerância, a paciência, a simplicidade, a alegria, etc, etc, etc. Na medida que seus trabalhadores ampliam a vivência dessas virtudes, a casa espírita se expande em luz e começa a alcançar, mais fisicamente falando, todo o bairro. Porque todo o bairro, toda a região, começa a receber as vibrações de fraternidade, as luminosas vibrações de fraternidade, que vão se derramando por todos os lares presentes nesta região. Então, o que representa uma casa espírita para cada um de nós? Representa um ponto de encontro onde, a partir dali, devidamente instruído, asserenado, alimentado no corpo e no espírito, medicado, eu posso me projetar num trabalho maior, representando não apenas aquele grupo, mas representando os espíritos nobres que nos assistem e que nos conduzem. Então, para nós outros, a casa espírita significa isso. Ponto de encontro, ponto de partida para a vivência do progresso. Para o grupo, significa, acima de tudo, redenção. Porque o grupo se encontra, o grupo se trabalha, o grupo cresce, o grupo se une, como o nome da casa diz, unidos. O grupo se une, e isto significa a redenção de todos os que estão ali de boa vontade, até dos espíritos, que muitas vezes estão ali por um período, num estágio de aprendizado, de trabalho,
e que, na medida que nós nos redimimos, esses espíritos crescem no plano espiritual pela conquista moral dos frequentadores da casa espírita. Vejam o que significa a casa espírita para a comunidade. A casa espírita para a comunidade significa, acima de tudo, um ponto verdadeiramente de luz, no horizonte em que todos o enxergam e buscam. Às vezes não busca fisicamente, mas espiritualmente. Eles têm a casa como uma referência de um ponto de luz. E não são raros aqueles da comunidade que muitas vezes eram opositores, passam a ser grandes colaboradores do trabalho da casa espírita. E a casa espírita significa muito mais. Ela significa para todo o trabalho, para todo o sistema doutrinário do movimento espírita, significa mais um ponto de garantia, de consolidação do estudo, do trabalho, do aprendizado. É como se cada casa espírita fosse um pilar muito bem colocado, que vai se situando como um arrimo para que o movimento espírita não perca a oportunidade de crescer em harmonia, de produzir paz, de divulgar paz, de vivenciar paz. Então, a casa espírita tem uma referência para todos nós de grande importância. E é nela, acima de tudo, que nós vamos colocar em prática os principais ensinamentos de Kardec, que os ensinamentos de Kardec, ou o Espiritismo, é a revivescência do Evangelho de Jesus. Então, na medida que nós nos fortalecemos moralmente, espiritualmente, nós passamos a ser referência na vivência, por exemplo, de fora da caridade não há salvação. Mas o que isto representa? Isso representa a vivência da solidariedade. Fora da caridade não há salvação. Com quem eu vou ter caridade? Com os meus semelhantes. Então, eu vou vivenciar a solidariedade. E essa vivência da solidariedade, ela se torna muito consistente, porque, na medida que eu pratico a caridade, não quer dizer a caridade simplesmente material, eu vou dar sopa, vou dar pão, vou dar agasalho, vou dar cesta básica. Isso também é caridade. Mas, mais do que isso, nós estamos falando da caridade moral, da caridade espiritual, que se faz representar pelo silêncio na hora da crítica. Quando você vai para criticar, você silencia, né? Pela tolerância, pela paciência, pela participação ativa nas dificuldades dos companheiros. Então, na casa espírita, nós conseguimos colocar em prática a frase tão importante do Espírito Paulo, registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Aí alguém vai dizer assim, mas tem hora que a casa espírita não vivencia a caridade. De fato, onde está o ser humano, de quando em quando nós vamos esbarrar em oscilações de comportamento, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos reencarnando nesta geração. Já seríamos, talvez, espíritos tão iluminados
que se reencarnasse era só para conduzir o rebanho. Então, às vezes, sim. Às vezes nós deparamos na casa espírita com pessoas que se distraem e deixam de praticar a caridade. E aí alguém vem me perguntar, mas então a salvação é para a gente ir para o céu? Absolutamente não. A salvação fora da caridade não há salvação. A salvação aí significa o resgate de mim mesmo. Salvação, ato de se salvar. Eu me salvo. Se eu não praticar a caridade, eu não me salvo. Me salvar de quê? Da carga que eu venho trazendo do passado, da carga de compromissos, né? Onde eu carrego comigo a intolerância, as posturas menos felizes, e eu trago aquela carga de compromissos do passado que, com a caridade, eu começo a resgatar. Olha que coisa mais bonita isso. Olha que coisa mais fantástica isso, né? Quando na casa espírita eu tenho condições de vivenciar a caridade, de não julgar, de sorrir mais, de não falar palavras inadequadas, de estar sempre participativo, de obedecer, né? São oportunidades que temos de praticar a caridade. É também na casa espírita que a gente vai conhecer melhor a fé, né? Aquela fé ideal, aquela fé que só o é sólida, só o é no sentido da grandeza, da expansão dessa fé, quando ela permite que a gente encare frente a frente com ela em todos os momentos, em todas as épocas da humanidade. Então, na casa espírita, nós encontramos a oportunidade de trabalhar a fé. Trabalhar a fé nesse sentido abençoado de termos mais robustez íntima diante das dificuldades, diante dos desafios. Nós somos capazes de sofrer, sim, chorar, sim, mas de pé, confiantes, porque a nossa fé é uma fé raciocinada, trabalhada ao longo do tempo pelo estudo, pela reflexão e pelo exercício, pela prática. Também é na casa espírita que nós vamos entender aquela frase, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então, é exatamente aí que nessa caminhada do ir e vir, nascer, morrer, renascer, e vai caminhando, progredindo sempre, nós vamos encontrar, então, oportunidades abençoadas de ir apurando o nosso comportamento, de ir espiritualizando a prática do Evangelho, no sentido de que tudo aquilo que nós estudamos, nós somos capazes de colocar em prática, ainda que numa proporção pequena, porque ainda somos frágeis, mas já estamos nos esforçando. Quando falamos em caridade, já estamos nos esforçando para vivenciá-la. Quando falamos em evolução, já estamos nos esforçando para apurar o nosso comportamento. Quando falamos em fé, nós já trabalhamos com essa virtude no sentido de não sermos tão frágeis diante das dificuldades. Então, o que significa a casa espírita para nós? A casa espírita para nós significa aquele triângulo de solidariedade, de trabalho e de tolerância que Kardec buscou no filósofo Rousseau e colocou como base para a doutrina. Trabalho, tolerância e solidariedade. É exatamente a casa espírita que vai nos permitindo, no dia a dia, vivenciar
essas virtudes do trabalho, da tolerância e da solidariedade. E dentro disso, é interessante porque, quando nós falamos na tolerância, às vezes é a tolerância do mais fraco com o mais forte, que ele tolera o outro que é exigente, que cobra mais, que põe para estudar sempre, e quer tudo muito limpo, quer tudo muito bem feito, e aquele que está começando tem que exercitar a tolerância de compreender o carinho e o amor que aquela pessoa está pondo naquilo que está pedindo. Mas a tolerância também do lado daqueles que são os autores de muitas tarefas. Às vezes, eles são levados quase à impaciência conosco pelos nossos limites de compreensão, de entendimento, e eles, então, quase, mas não perdem. Exatamente porque tanto eles quanto nós, o convite é para todos, temos a chance de trabalhar a tolerância no sentido do crescimento, no sentido da paz. Então, minha gente, a casa espírita significa para todos nós um ponto de luz. Tem uma musiquinha que é mais ou menos assim: um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um templo de oração a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois eleva, pois educa e nos faz mais irmãos. Pois eleva, pois educa e nos faz mais irmãos. Nessa música, nessa letra, a gente fala, logo no início, a guiar o viajor cansado. Não é cansado desta encarnação, é cansado de várias jornadas, onde de tanto praticar o equívoco, antes de tantas oportunidades de aprendizado que recusamos, nós nos tornamos cansados em relação ao equívoco, cansados em relação à dor, cansados em relação à intolerância, à crítica destrutiva, à inveja, ao orgulho. E nessa hora surge a casa espírita. Surge a casa espírita que vai nos guiar. Viajores cansados que estamos, não somos. Viajores cansados que estamos. E na medida que a casa nos acolhe, ela nos renova as forças e nos projeta, nos guiando para podermos vivenciar os princípios da doutrina espírita, instruir, educar, amar, trabalhar, servir em nome de Jesus. Esta é a nossa pequena reflexão sobre o que significa a casa espírita para todos nós, diante de uma sociedade. E para nós outros, a casa espírita deve significar sempre aquele abrigo iluminado que nos recolhe a cada dia que chegamos cansados, mas também que aguarda de nós o amparo à casa espírita, o apoio à casa espírita, a proteção à casa espírita. E nós vamos amparar e proteger a casa espírita, vivendo em harmonia, buscando praticar as virtudes do Evangelho, estudando e praticando o Evangelho de todas as formas. Quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos, sim,
amparando a casa espírita. Porque diz Dr. Bezerra de Menezes que espíritos menos felizes não invadem a casa espírita se os seus trabalhadores não abrirem espaços para eles. Existe uma proteção vibratória na casa espírita que a cada um de nós cabe reforçar a cada dia com nossas preces e com nossas atitudes. E quando nós nos distraímos e nos dedicamos a conversas, intrigas e outras atitudes, nós abrimos frestas nessa proteção magnética vibratória, e é por esses espaços que nós abrimos que os espíritos menos felizes adentram as casas. Então, quando eu falo de proteger a casa espírita, eu estou falando para nós reforçarmos essa proteção magnética através do nosso comportamento à luz do Evangelho, vigilantes no dia a dia, para que possamos liberar vibrações de amor para todos aqueles que frequentam direto ou indiretamente a casa, que precisam da casa para a sua evolução. Dessa forma, a gente está aqui. Que Lares Unidos tenha reforçado a sua proteção magnética. Que nós possamos, por muitos e muitos anos, ver com alegria a comemoração de mais um aniversário desta casa. Que Deus abençoe seus dirigentes, trabalhadores, famílias que são atendidas pela casa, vizinhos, moradores do bairro, todos, que todos recebam, neste instante, o nosso abraço carinhoso, respeitoso, muita gratidão pelas oportunidades que sempre me foram dadas nesta casa e que a paz esteja sempre vibrando em todos os corações. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Feliz aniversário. Muito obrigado, Juscelma, muito obrigado pela palestra da noite, muito obrigado por mexer com as nossas emoções, né? No dia de aniversário a gente fica diferente. Eu cheguei outro dia, sabe, e já estou emocionado, até peguei aqui a toalhinha rosa da minha esposa, eu não choro, nunca, mas se precisar, a toalhinha está aqui. Mas muito obrigado mesmo. Deixa eu dar voz aqui aos internautas em agradecimento, a para você aqui, né? Juscelma querida, gratidão por fazer parte da nossa família Lares Unidos, por todos esses anos. Que o Mestre Jesus te cubra de bênçãos. Abraço. Muito obrigado mesmo, né, por ter aceitado o convite da noite de hoje. Papel cumprido, muito obrigado, né? Liberado. Agora não vai embora, não, que tem mais coisinhas aqui, né? Só a Juscelma cumpriu bem a parte dela aqui, né? Mas nós temos mais coisas. Tchauzinho para você, boa noite. Eu posso, então, eu estou liberada? Está liberada. Tá. Deus te abençoe, então, um abraço. Um abraço, boa noite.